É uma honra estar aqui, é uma honra servir ao Senhor nessa igreja, é uma honra realmente poder caminhar com muitas pessoas. E quando eu estava pensando nessa palavra durante a semana, durante os dias, restaurando a honra de servir, depois de tudo que nós vivenciamos no último final de semana, através da feira de ministérios, toda a igreja envolvida, gente, foi algo maravilhoso. No sábado poder estar aqui, ver todas as equipes e todos os ministérios, e ali não tinha ministério, tinham vários ministérios, e todos os ministérios pareciam um ministério só, porque todos se ajudavam. Todos estavam sendo prestativos um com o outro, e cada um auxiliava, e um pegava uma coisa e ajudava o outro que estava montando ali o seu estande, o outro já vinha para colaborar com o outro estande. Eram vários ministérios, mas que parecia que era apenas um ministério, porque tudo que nós estávamos fazendo aqui no sábado e foi feito no domingo, apontou para o mesmo lugar, aponta para a eternidade, aponta para aquilo que é muito maior, aponta para o Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero conversar com você durante esses minutos nessa manhã. Eu quero falar de dois irmãos que crescem juntos, dois irmãos que brincam, dois irmãos que vão estudando a palavra de Deus junto, que o Pai vai ministrando no coração deles e vai ensinando o poder da palavra, a importância de estar na casa de Deus, a importância de servir a Deus. Um dos irmãos é um grande sonhador, e ele sonha ter um ministério, eu ia dizer internacional, mas daí não pega bem, um ministério muito grandioso, fora dos limites internacional, pode ser essa palavra, um ministério internacional, um ministério onde ele fosse muito reconhecido. E o outro irmão, que estava também na mesma criação, caminhando junto, ele já queria um ministério local, ele queria apenas aquela igreja local, ele queria apenas estar naquele lugar, que ele cresceu, aonde ele se desenvolveu. É a história de dois irmãos, um grande sonhador, que quer conquistar todas as nações, o outro, que não quer sair da presença do Pai, ele quer ficar servindo ao Pai, na casa do Pai, junto com o Pai. E eu aprendo algumas coisas nesse texto. Eu quero falar de Lucas 15, mas eu quero principalmente ficar nesse verso 22. Vai estar falando da parábola do filho pródigo, dos dois filhos, um sai de casa e o outro volta, é isso. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e os calçados em seus pés. O pai aqui, ele restabelece o que? O lugar do filho. O que nós vamos aprendendo durante a palavra de Deus, nesse texto de Lucas, que um filho, esse filho é o que queria conquistar o mundo. Nós vamos dominar, nós vamos transformar o mundo, nós vamos levar o evangelho para o mundo. Mas esse filho, diante das dificuldades, diante dos problemas, ele vai se afastando, ele vai se esfriando. O coração dele já não está mais tanto no altar, o coração dele já não está mais ligado ao coração do Pai. O coração dele vai se desprendendo conforme ele vai sonhando, e não tem nenhum problema aqui em sonhar. Eu não estou desconstruindo os sonhos que Deus coloca no nosso coração, pelo contrário, eu quero construir algo com vocês nessa manhã. Mas só para você entender, conforme ele vai sonhando, e ele vai vendo e tendo visões daquilo que ele queria conquistar, ele vai se desconectando, ele vai se desligando da família, ele vai se desligando do pai. Qual o problema nisso, pastor? Nenhum problema, se o coração dele continuasse íntegro na presença do Senhor. Mas tem o outro filho, que está em casa, que está na igreja local, que está servindo, mas também está desconectado do coração do Pai. Ele está dentro de casa, ele está dentro da igreja, ele está servindo a Deus, mas ele também está desconectado da presença do Pai. Mesmo estando ao lado do Pai, ele não sente a presença do Pai. Mesmo caminhando junto e vendo tudo que o Pai fazia, ele não sente a presença, ele não consegue desfrutar do amor do Pai. Mesmo estando debaixo da bênção do Pai, da proteção do Pai e da família. Esse Pai é Jesus. Então o Pai vem agora, ele começa a restabelecer o lugar dos dois filhos. Eu não posso separar isso. São dois irmãos,
São dois homens que querem servir a Deus, que querem fazer diferença. E esse agora ele é honrado pelo pai, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa. A roupa vai ter um símbolo de honra. Lembre-se que esse jovem que quis conquistar o mundo, que saiu para evangelizar todo mundo, ele cai na desgraça, ele cai no pecado, ele vai se lambuzando com os sabores do mundo, e conforme ele vai se contaminando com aquilo que ele vai desenvolvendo e vai vivendo, ele vai perdendo a imagem e semelhança do pai. O pai vai ficando algo no passado dele, não mais no presente dele, mas algo tão distante. E o que vai ficando na cabeça daquele filho são apenas as lembranças daquilo que o pai tinha feito, daquilo que ele tinha na casa do pai. E agora são lembranças, remotas lembranças, são flashes de lembrança que vem na cabeça daquele filho, que vai sendo remontado a história dele, a história da família dele, em qual momento ele se perdeu, em qual momento ele caiu, em qual momento ele se distanciou, em qual momento ele se desconectou da família e do pai. Mas ele é honrado pelo pai. A roupa vai ter esse símbolo. Lembre-se que esse jovem, ele vem derrotado, ele vem fracassado, ele vem sem esperança, ele vem sem ministério, ele vem sem pastoreio. Agora ele está fazendo o caminho de volta sem ninguém. Antes ele foi cheio de amigos, cheio de pessoas que aplaudiam ele, que davam tapinha nas costas: é isso aí, boa pregação, pastor, foi excelente a tua pregação, muito bom. Esse homem sai cheio de amigos, mas agora ele está fazendo um caminho, sozinho, aonde ele vai refletindo nas escolhas que ele teve, nas escolhas que ele fez durante a caminhada dele. Deus, ele vai dando essa oportunidade para esse jovem pastor, que um dia saiu de casa, esse jovem líder de célula, que um dia olhou e disse assim: eu não preciso me submeter à autoridade dos pastores, eu não preciso me submeter à autoridade da igreja, eu sei tudo de célula, afinal de contas eu já multipliquei ela várias vezes, para que servir no ministério de famílias, no upgrade, enfim, no higher, para que servir? Eu já sei tudo, eu já experimentei tudo isso, eu já passei por todos os cargos, todas as funções, todos os departamentos, todos os ministérios da igreja eu já me envolvi. E ele vai fazendo essa retrospectiva, enquanto ele vai voltando para a casa do pai. Enquanto ele faz essa jornada, e o pai está esperando para honrar o filho. Esse pai, ele é maravilhoso. É um pai que está sempre honrando o filho. Mesmo quando o filho está longe do pai. Mesmo quando o filho decide caminhar longe do pai. O pai continua amando. O pai continua esperando, o pai continua aguardando ansiosamente a volta do filho, e ele vai trazer a melhor roupa. Ele diz: para tudo, traz a melhor roupa. O meu filho voltou para casa, o meu filho voltou para casa. Ele vai deixar a desonra. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. O filho deixa a desonra que ele cometeu contra o seu pai e contra a sua casa. O filho, ele cometeu uma desonra, no momento em que ele chega para o pai dele, e ele pede a parte da herança. O pai, estando vivo, ele está cometendo um ato de desonra contra aquele pai. Mas o pai poderia ter reivindicado, o pai poderia ter dito: olha, o que você está pedindo está errado, porque eu ainda estou vivo, então não tem testamento, não tem herança, porque eu continuo vivo. Mas o pai não faz isso. O pai atende ao pedido daquele filho. O pai vai lá e pega a herança e dá a parte da herança para o filho. E eu acredito que o pai faz isso com um peso no coração. O peso no coração do pai não é porque o filho estava saindo com o dinheiro, não é porque ele estava repartindo a herança. O peso no coração do pai é porque o filho queria sair sem a bênção do pai. Não tem nada a ver com o que ele estava levando, mas era como ele estava indo. Era isso que estava incomodando aquele pai naquele momento. E o pai olha para essa situação e entende que ele está sendo desonrado pelo aquele filho. Mas o pai continua na posição de pai.
E o pai libera o filho. E o texto, quem conhece esse texto, se você nunca leu ou leu já faz algum tempo, leia Lucas 15 a partir do verso 11, vai contar sobre a história do filho pródigo. E vai sendo construído um caminho de desonra. Eu quero que você entenda nessa manhã. O caminho de desonra, ele é construído por mim e por você muitas vezes. Quando nós deixamos de estar debaixo da autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas e começamos a desonrar aquela autoridade. Eu não desonro, o pastor desonra. Desonramos, eu já desonrei. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nossa, que culto chato, que palavra demorada. Você está desonrando o teu pai dentro da casa do pai. Nunca acaba. Esse pastor grita demais, o outro anda demais, o outro dança demais, o outro dança de menos. Alguns até têm um milagre, que fica tudo preto a barba, que eu não sei como acontece isso. Mas nós desonramos a casa do Pai, desonramos a presença do nosso Pai, quando nós saímos da casa do Pai, sem a bênção e sem a motivação do nosso coração. É isso que eu vejo aqui, ele vai deixando então toda a desonra que ele cometeu ao sair de casa. Ele vai tirando toda a sua imundícia durante o caminho que o filho vai fazendo de volta. Ele vai tirando toda aquela imundícia, toda aquela sujeira que ele foi se envolvendo, todos aqueles aplausos falsos que ele foi recebendo, tudo aquilo que entrou dentro do coração dele, que trouxe o orgulho, que trouxe a soberba, que trouxe a vaidade. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vós, purifiquem-se e troquem de roupa, troquem essa roupa, tira, purifique a tua vida, lance fora, jogue fora tudo aquilo que não vem de mim. O pai pede aos servos para trazerem roupas novas para o filho. O pai, quando ele olha para o filho, sabe o que ele vê? Ele não vê aquele menino sujo, barbudo, que desonrou, fedorento pelo pecado, cansado, provavelmente cheio de bolhas no pé, cansado, fadigado, deprimido, destruído, porque o mundo faz isso, o mundo é cruel, mas o pai não vê nada disso. Quando o pai vê aquele jovem vindo, o pai conhecia o filho só pelo jeito de andar. Esses tempos uma pessoa ligou lá em casa e foi falar, queria falar comigo, mas estava falando com meu filho, e pensou que era eu, mas era o Lucas falando. O filho tem o jeito do pai, o filho vem caminhando, e o pai conhece o filho só pelo jeito de caminhar, pelo movimento dos braços, pelo movimento das pernas. O pai consegue identificar o que é que eu quero te dizer, meu irmão, nessa manhã. Deus conhece o teu jeito, Deus sabe como você é, Deus sabe o que você pensa, Deus sabe como você caminha, Deus sabe o que te alegra, Deus sabe o que te entristece, Deus sabe tudo sobre o teu respeito, porque Ele é teu pai, porque Ele te ama, porque Ele não perdeu o controle da tua vida, nem o governo sobre ela. E Ele vai tirar toda aquela imundícia, e Ele vai tendo as suas roupas trocadas. Trocar a roupa aqui significa realmente estar no lugar de honra, está sendo restaurado pelo Pai. Tira toda a imundícia, nosso tempo voa, tirando toda a impureza. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Ele está sendo purificado pelo Pai. O ato de arrancar aquela roupa do pecado e jogar fora, e vir a roupa nova que os servos trazem depressa e colocam no filho, isso está restaurando, isso está purificando o coração daquele filho. O que o filho esperava? O que esse filho estava esperando? Provavelmente esse filho estava esperando receber a maior bronca do pai. O que você fez com o nosso dinheiro? Você acabou com o dinheiro, você acabou com os recursos, você acabou com o ministério, você acabou com a igreja, você feriu e machucou pessoas, e agora você está aqui desse jeito.
Mas não é isso que acontece. O sacrifício de Jesus torna possível tirar as vestes impuras. O sacrifício de Cristo por mim e por você torna possível a purificação do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, sendo renovada a cada manhã pela presença do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nessa manhã é tempo de nós lançarmos fora toda a nossa impureza. Queremos servir, nós temos a honra de servir a Deus. Você tem a honra de servir a Deus, eu tenho a honra de servir a Deus. Por quê? Porque nós temos um Pai que é provedor. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Ele esconde a nudez. Essa nudez aqui é muito mais que uma nudez física, mas é a nudez da alma. Adão e Eva eram puros. Eles não estavam contaminados pela imundícia. Eles não estavam contaminados pelo mundo, pelo pecado. Essa nudez que Deus vai esconder aqui é a nudez física deles, sim, mas é a nudez da alma deles, daquilo que eles tinham de puro, que eles perderam diante do pecado. Eles perderam algo precioso, algo maravilhoso que Deus tinha confiado a eles. E às vezes nós perdemos aquilo que Deus tem dado a nós e confiado a nós. Por quê? Porque o nosso coração vai se encantando pelo mundo, o nosso coração vai se encantando às vezes pelo ministério, pelo poder, pela fama, pelo conhecimento, pela necessidade de ser reconhecido. Reconhecido por quem? Por quem você e eu precisamos ser reconhecidos nessa manhã? Nós precisamos ser reconhecidos por Deus, pelo nosso Pai. É o Pai que reconhece o Filho. Não fala que o Filho reconheceu o Pai. Tanto que o filho vem caminhando e quem sai correndo ao encontro do filho é o pai. Quem reconhece o filho é o pai. Você precisa do reconhecimento de Deus. Pare de buscar reconhecimento de homens. Comece a buscar realmente e servir a Deus pelo reconhecimento dele na tua vida e na tua história. Porque é cansativo, igreja. A gente se cansa. É cansativo querer ser reconhecido por pessoas. Tire, Deus fez roupas para esconder nudez. O Pai é o provedor. As roupas vão proteger contra o frio e contra o calor. O frio por estar longe do Pai. E o calor porque deixou de vivenciar a proteção do Pai. Aí ele vai para os extremos. E aí eu preciso de roupa. E aí eu preciso de ajuda. E daí eu preciso estar escondendo o que está dentro do meu coração, porque eu não quero demonstrar para as pessoas o quão fedido às vezes eu estou, o meu coração machucado, ferido, cheio de pus, cheio de inflamação. Mas queremos a todo preço servir a Deus e temos que servir mesmo, mas devemos tratar o nosso coração. Olhamos ministérios que decolam, que voam, que crescem. Olhamos ministérios que parece que não flui, não vai. O filho estava dentro de casa e o ministério estava fracassado igual. O outro perdeu o ministério. Tem a ver com o que está dentro do teu coração. Tem a ver com o que está dentro do meu coração. Porque o Pai continua sendo o provedor de todas as coisas. As vestes vão representar aqui umas vestes de celebração, ao ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado. A alegria do Pai aqui é interior e é exterior. A alegria do Pai ela é interior, porque o Pai vê o Filho e ele vai se enchendo de júbilo dentro do coração dele, ao ver o Filho voltando são e salvo, vendo o Filho voltando com saúde, vendo o Filho voltando para casa. Isso enche o coração do Pai de alegria, mas o exterior o Pai também não consegue se conter. E ele sai correndo ao encontro do Filho, porque ele não consegue se conter da alegria de ver o Filho retornando para a casa do Pai. O Pai está cheio de alegria no interior, no coração, mas o Pai também está cheio de alegria. E Ele quer demonstrar a alegria dEle para todos os vizinhos, para todos os servos, para toda a família, para toda aquela comunidade. Ele quer representar, Ele quer apresentar a alegria que Ele está, representar a alegria que Ele está, mostrando o Filho dEle, o meu Filho voltou.
Essa manhã Deus está dizendo isso para você. Troque essas vestes, meu irmão. Troque essas vestes de luto e comece a colocar vestes de louvor, de celebração, de adoração a Deus. Temos motivos para ficarmos tristes? Temos sim. Mas também temos muitos motivos para celebrarmos a Deus, para glorificarmos a Deus, para rendermos a Ele honra e glória. Vestes purificadas, Apocalipse, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Roupas brancas. Nós só vamos poder nos apresentar diante do Pai quando nós estivermos com as nossas roupas brancas, purificadas pelo sangue. O que lava as minhas vestes, o que lava as tuas vestes, o que lava o nosso coração, o que lava o nosso interior, o que purifica a nossa mente, o que purifica o nosso estado natural de pecador, para o pecador arrependido, é o sangue da cruz, é o sangue do Cordeiro, é Ele, é a moeda que purifica a nossa alma, que purifica nossas vestes, que purifica o nosso interior. E aí sim nós podemos nos apresentar com essas vestes purificadas numa vida de santidade. Uma vida de santidade ao Senhor. Uma vida de santidade ao Senhor. Uma vida de santidade ao Senhor é honrar aquilo que a gente fala. É preservar aquilo que é inegociável no nosso coração. É preservar os princípios da palavra. É preservar a família. É preservar sim a igreja, preservar o ministério. É preservar os relacionamentos, mostrando que existe algo diferente. Isso é uma vida de santidade. É alguém que não se conforma da maneira que a gente vê as pessoas vivendo. Mas a gente não vai como alguém que vai acusar aquela pessoa. Olha, você é o filho que ficou dentro de casa e não faz nada e está reclamando. Não, você é o filho que saiu de casa e perdeu tudo. Não. Nós podemos ser as pessoas que estendem a mão e dizem, nós estamos juntos. Vamos caminhar a segunda milha. Vamos repartir a nossa túnica. Vamos repartir o ministério. Vamos servir juntos. Vamos servir juntos na IBBR. Vamos adorar a Deus juntos. Nós temos essa oportunidade de escolhermos fazer isso. Vestes de salvação, Isaías. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação. Tuas vestes estão purificadas porque elas são vestes para a eternidade, são vestes de salvação. Você e eu precisamos estar preparados para o encontro com Cristo. Um dia eu e você, todos nós, todos os seres humanos, grandes ou pequenos, não importa, todos nós vamos nos encontrar com Jesus. E a pergunta que fica para mim e para você, você está preparado para esse encontro? Nós estamos preparados para esse encontro? Você está preparado para o encontro com o teu rei, com o teu pai? Será que no teu encontro, o pai vai vir correndo ao teu encontro, ele vai ficar te esperando lá? Dizer, chega logo que eu tenho 2 dedinhos de prosa com você, sua bênção. O que o pai vai dizer para você? O que você está querendo ouvir do pai? É uma veste de salvação. Autoridade do pai para o filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, traz a melhor roupa, coloque um anel. O anel representa a autoridade, é o selo da família. O anel vai representar a autoridade. Essa aliança que eu uso aqui na minha mão representa algo para mim. Diz que eu pertenço a alguém, que eu tenho uma aliança com alguém, com a minha esposa, com a Maria. E essa aliança, ela é inquebrável. Por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Esse é o selo. O anel vai restaurar a autoridade que ele perdeu. A autoridade que ele perdeu no ministério. A autoridade que ele jogou fora. Pela vida que ele escolheu viver. Da maneira que ele escolheu. Ele lançou fora a autoridade que ele recebeu do Pai. Mas agora o Pai está dizendo, vem depressa.
Traga agora, além das roupas, traz agora o anel para esse menino. Coloque o anel no dedo, porque eu quero que vejam que ele é meu filho. Além das roupas, ele tem a marca da família, ele pertence para a família. Ele nunca deixou de ser da família, mas ele escolheu ficar fora da família. Perto de Deus, mas longe do céu. Tem muitas pessoas que andam perto de Deus, mas não conhecem Deus, não conhecem o Pai. Ficaram longe, ficaram de fora, porque escolheram ficar fora. O Pai está convidando todo mundo, venha para a festa, venha para a festa, venha para a festa. Mas alguns escolhem dizer, eu não quero ficar nessa festa, eu não pertenço. Deus está dizendo que você pertence, você pertence, você pertence, você é convidado, você é chamado, você tem um anel, o anel está no teu dedo, o anel vai restaurar a tua autoridade, entenda isso, a autoridade que o Pai te deu para servir a Ele, porque aquilo que nós fazemos tem que ser em forma de abençoar a pessoa sim, mas vai retornar para quem? Para o próprio Deus, em forma daquilo que nós fazemos para Deus. O anel vai representar a autoridade que nós recebemos do Pai. Você recebeu uma autoridade para servir a Cristo, para servir na igreja. A autoridade é compartilhada, entenda isso. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de quem? De José. Isso aqui está declarando a autoridade diante do povo. O que Faraó está fazendo com Josué, ele está dando autoridade diante do povo do Egito, dizendo, ele, depois de mim é ele que está aqui, e ele tem o anel para governar. Ele tem o anel de autoridade, é isso que Faraó está dizendo. José recebe a autoridade do próprio rei do Egito. Você não recebeu a autoridade do rei do Egito, você recebeu a autoridade do rei dos reis, do Senhor dos senhores, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você e eu recebemos a maior autoridade nas nossas vidas, que foi dada pelo próprio Senhor Jesus, que foi derramada sobre as nossas vidas, foi derramada sobre a nossa história. Autoridade para governar, é isso que José está recebendo nesse momento. José, ele recebe autoridade para governar sobre todo o Egito, sobre toda uma nação. Deus está esperando que se levante homens e mulheres aqui para governar, mas comece governando bem a sua casa, a sua família, e aí você está apto para governar aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Olhe para as tuas mãos, faz assim todo mundo aí. Olhe para as tuas mãos, o que você está vendo aí? Olhe para as tuas mãos. Sabe o que eu vejo nas mãos de vocês? A autoridade que Deus deu para vocês. A autoridade que Deus deu para essa igreja. A autoridade que Deus deu para cada um de nós. E Deus está nos chamando, vamos exercitar essa autoridade. Mas não é para oprimir pessoas, a autoridade não é para oprimir, não é ser autoritário, não. A autoridade, ela é compartilhada. Foi isso que Faraó fez com José, e Deus nos chama, Ele compartilha da autoridade dele conosco, para que a gente possa também compartilhar com as outras pessoas. Deus Ele é a fonte de toda autoridade. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Deus é a fonte de toda autoridade. O Pai restabelece a autoridade do Filho, nós recebemos a autoridade de Jesus. O Pai, quando Ele vem e coloca o anel, e pede para os servos, tragam um anel e coloca no dedo do meu filho, Ele está dizendo, a autoridade que eu te dei, eu nunca retirei. A autoridade que você recebeu, ela sempre foi tua, e agora eu estou somente restaurando aquilo que você pensou que tinha perdido, aquilo que você se esqueceu na tua caminhada, mas eu, como teu pai, eu estou restaurando aquele momento de autoridade, porque ela nunca foi tirada de você, porque foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus, foi o próprio Pai que nos deu a autoridade. Autoridade para servir, autoridade para ser útil no reino de Deus. Recebemos então autoridade. Deus, Ele é a autoridade suprema, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos sobrenaturais, sejam poderes, sejam autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. A autoridade que você tem é dele, Ele compartilha com você, para que você seja útil, para que você sirva a Ele, no reino dEle. A autoridade continua sendo dEle, mas Ele compartilhou com você e comigo,
para nós podermos levar, expandir o crescimento do reino de Deus aqui na terra. É isso que o Pai está fazendo com o Filho. Gênesis, Lucas 15, 22 é um texto maravilhoso. É um texto de um pai que nunca deixou de amar um filho. É o texto de um pai que esperava ansiosamente a volta do filho. O filho nunca deixou de ser filho para o pai. No coração do filho, talvez ele tenha pensado: eu não sou mais digno, como ele mesmo falou. Eu não sou mais filho, mas para o pai, um filho continua sendo sempre filho. Nunca vai mudar. Para Deus você vai continuar sendo filho de Deus. Não importa onde você andou, não importa o que você fez, importa é você compreender que Deus está te chamando para restaurar a tua autoridade, que você mesmo perdeu, que você mesmo desistiu. Nem você às vezes não acredita mais em você. Eu quero te dizer que nessa manhã, está aqui neste lugar, está nesse ambiente de culto, alguém que nunca desacreditou de você, que nunca vai deixar de acreditar em você, naquilo que Ele lançou sobre a tua vida. Porque Ele é Deus, e Ele não vai retirar a autoridade que Ele lançou sobre a tua vida. Deus continua acreditando em você, mesmo que você não acredite mais, Deus continua acreditando em você. Eu recomendo a Autoridade sobre as Trevas. Aliás, é um livro muito bom, do meu pastor. Se você não leu, leia. Se você já leu, leia de novo, porque vale a pena. A autoridade sobre as trevas, eu lhes dei a autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Autoridade espiritual. Você tem autoridade, você sabia disso? Você tem autoridade. Acredite nisso. Creia nisso. Quem está falando é o pastor, não, quem está falando é a palavra de Deus. Aliás, quem te deu essa autoridade foi o próprio Deus. Quem estabelece e libera autoridade sobre a nossa vida, e a fonte da autoridade é o próprio Deus. Entenda isso. E eu dou autoridade, eu lhes dei autoridade. Você tem autoridade. Não para machucar as pessoas, autoridade para recomeçar com as pessoas. Autoridade para chegar diante talvez dos teus liderados e dizer: me perdoe, eu errei, eu falhei, mas eu quero recomeçar de novo. Isso também tem a ver com autoridade. Saber reconhecer quando a gente erra. Autoridade para servir. A gente precisa entender. Porque nós somos, depois dessa autoridade, nós somos selados por Deus. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo te garante que você pertence à família de Deus. Esse selo que você tem, que eu tenho, que nós temos, ele é a garantia que nós pertencemos ao reino de Deus. E nada, nem ninguém, nem principado, nem potestade, nem todo o poder das trevas pode arrancar essa verdade do teu coração, meu irmão. Você tem um selo, você pertence à família de Deus, ou seja, você é filho bendito, filho amado, filho querido, filho precioso para Deus. Você é tudo isso. Acredite nessa verdade. Somos filhos amados, pertencemos à família de Deus. E por fim, eu falei das vestes, que traz honra. Eu falei do anel, que traz autoridade. Mas eu quero falar um pouquinho dos sapatos, das sandálias, que vão trazer liberdade. Liberdade para você servir a Deus. O pai vem então, veio no filho, traz os servos, coloca a roupa. Depois da roupa ele coloca um anel, mas o filho ainda está descalço. Mesmo estando de roupa, mesmo estando com o anel da família, o filho ainda continuava descalço, com os pés provavelmente feridos, sangrando talvez da caminhada distante que ele andou, dos caminhos do pai. E agora o pai diz: tragam depressa. Tragam, depois de colocar um anel em seu dedo, e calçados em seus pés. O calçado vai representar a liberdade. Você é livre.
Você é livre. Tem alguém que está descalço aqui, só para mim ver? Tirando a Clarice que cantou aqui descalço, tem mais alguém? Você é livre para servir, você é livre para andar com Deus, você é livre para caminhar, você é livre para evangelizar, você é livre para amar, você é livre para adorar, você é livre para servir, você é livre. Ninguém pode te prender, meu irmão, porque nós somos livres, e essa liberdade que nós temos vem do alto. Nós recebemos daquilo que o próprio Deus nos deu através dos nossos calçados, através da nossa sandália. É um símbolo de liberdade, entenda isso. É apenas um símbolo da liberdade que você tem. Proteção para os pés, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e calcem os seus pés. Escravos andavam descalços. Quem anda descalço é escravo. Os filhos andam de sandálias. Os filhos andam com os pés protegidos. Os filhos estão com o pai, eles são guardados. Aqui ninguém precisa andar sem proteção. Você só vai andar sem proteção se você decidir ficar longe do aprisco, longe do rebanho, longe da presença do Senhor, longe da casa do Senhor, longe de... Você deseja caminhar sem uma liderança, aí você vai estar sem proteção. Mas se você se submete a servir debaixo da autoridade que Deus estabeleceu sobre a tua vida, eu quero que você entenda, você é livre para servir a Deus. E o filho, naquele momento que ele coloca os sapatos, as sandálias, ele está dizendo: obrigado, pai, pela liberdade que eu tenho. O pai, ele traz liberdade, entenda. O pai não obriga ninguém a caminhar com ele. O pai não obriga ninguém a servir a ele. Você serve a Deus porque você o ama. Você serve a Deus porque você tem prazer em servir a Deus. Não é por algo, não é por uma obrigação. Não, é pelo prazer que nós temos de estar ao lado do nosso Pai. Estar com o Pai. O Pai traz liberdade para o nosso coração. Todo o peso de condenação foi arrancado do Filho. No momento em que o Pai colocou as sandálias nos pés daquele filho, aquele peso de acusação foi arrancado da vida do Filho. E ele se sentiu restaurado, livre para andar com o Pai novamente. O Espírito de Deus está neste lugar. Renunciar os seus pecados, então o Senhor disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é a terra santa. Esse capítulo 7, Estevão vai fazer uma narrativa de Atos 7. Desde Abraão ele começa a contar ali para os homens que estavam ali para acusar ele, apedrejar ele. Ele vai fazendo uma narrativa de tudo que Deus foi fazendo pelo aquele povo, até chegar em Moisés e dizer: tire as sandálias, que está lá em Êxodo. Tira o pecado da sua vida. Não deixe mais você ficar com uma falsa sensação de proteção. Sabe o que me impressiona? Às vezes as pessoas vivem no pecado, e elas não estão vendo a colheita delas no primeiro momento, e elas acham que viver no pecado não é tão ruim assim. É uma falsa sensação de proteção. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso servir a Deus de qualquer jeito, eu posso mentir na empresa e domingo eu posso lá cantar. Eu posso mentir na empresa, mentir para minha esposa, para o meu marido, e no domingo eu posso até ir lá pregar. Eu posso fazer o que eu quiser, desviar um recurso da empresa, e eu posso ir lá no final de semana consagrar o meu dízimo sem problema algum. Afinal está dando tudo certo. Aliás, eu fui até promovido essa semana, depois de tudo isso ter acontecido. Meu irmão, isso é uma doce ilusão, uma falsa proteção. Deus não vai compactuar com esse tipo de ação nossa. O pai não compactuou com aquilo que o filho escolheu fazer, mas o pai não impediu o filho de ir embora, porque foi uma escolha do filho partir da casa do pai. Não deixe essa falsa sensação de que as coisas estão acontecendo enganar o teu coração. Achar que está tudo bem. Conserte a tua vida com Deus. Conserte o teu coração com Deus. A armadura de Deus, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Faz parte da armadura de Deus. Dignidade restaurada pelo Pai. Nós somos livres de toda condenação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O Pai vai devolver a liberdade para o Filho. O amor do Pai libertou o Filho de toda a escravidão, de todo o jugo.
O amor do pai libertou o filho lá do chiqueiro. O amor do pai vai trazer liberdade para o filho que estava dentro de casa, como eu falei, que estava na congregação, o filho que estava dentro de casa, que não saiu para ganhar o mundo, que não saiu para evangelizar o mundo, que cuidou da igreja local, mas cuidou com a motivação errada. O pai também traz liberdade para ele, assim como o pai traz liberdade para aquele que andou longe, aquele que foi iludido, ou que se iludiu com os prazeres e sabores da vida. O pai vai trazer liberdade. A roupa vai ser um símbolo de honra. O anel restabelece a tua autoridade, a sandália devolve a tua liberdade. Deus honra seus filhos, restabelece a autoridade e devolve a liberdade para a gente servir a Ele. É isso que o nosso Deus faz. Quantos de vocês, talvez eu fui um desses filhos, que andou longe do Pai? Eu quero fazer algo aqui, quero que toda a igreja se coloque de pé, fique de pé, eu vou tirar os meus sapatos, que você não precisa tirar os teus sapatos. Deixa ele para lá. A meia não está furada, não se preocupe. Eu olhei antes. Eu quero fazer algo aqui profético sobre as nossas vidas. Eu quero que você entenda que o Pai nessa manhã está restabelecendo a tua dignidade. Ele está restabelecendo a tua autoridade. E Ele está te dando liberdade para você servir a Ele. Feche teus olhos. Todos de olhos fechados. Levante a mão quem deseja nessa manhã, que está recebendo a sua honra, está recebendo vestes novas, está recebendo um anel no dedo. Só levante a mão que eu quero orar por você. Amém, amém, levante sua mão. Amém, amém, nós vamos orar agora, todos de olhos fechados. Diga para Deus que você talvez foi aquele filho que ficou na igreja local e se perdeu no ministério. Talvez você foi aquele filho que foi para tão longe, que queria ganhar o mundo, mas também se perdeu. Eu vou me ajoelhar aqui na frente, você não precisa se ajoelhar, eu quero orar por vocês. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Ó Senhor Jesus, Tu és um Pai amoroso, Pai. Tu és um Pai que nos ama, que nos cuida. Tu és um Pai que restabelece a nossa dignidade, Senhor. O Senhor é aquele que coloca em nós roupas novas, ó Pai, roupas purificadas, roupas santificadas, ó Deus. O Senhor nos dá roupas brancas, ó Pai, para a eternidade, roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro, Deus. Roupas, ó Pai, que foram santificadas pela cruz de Cristo, Deus. O Senhor é aquele que coloca um anel nos nossos dedos, Pai, e diz, que nos chama de filho, e diz, você tem o selo, você tem a marca da família, você pertence à família de Deus. Obrigado, Deus, por essa certeza, obrigado por esse selo dentro do nosso coração, Senhor. O selo do Espírito Santo de Deus. O selo do Espírito Santo de Deus, que nos garante, Pai, a Tua paternidade, que nos garante, Senhor, através do sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, nos garante estar com o Senhor na eternidade. É o nosso passaporte para estar com o Senhor, Pai. É a nossa passagem, Deus, para estar com o Senhor na eternidade. É o selo, Pai, é a marca que nós temos dentro da nossa vida. Nós somos marcados pelo Senhor, marcados pelo Espírito de Deus, Senhor. Mas obrigado também, Senhor, pelas sandálias, pelos sapatos, Deus, que vão representar a nossa liberdade, Senhor. Nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos do pecado, Senhor, não. Nós temos liberdade agora para Te servir, para Te amar, para andar com o Senhor, Pai. Para fazer a boa obra que o Senhor tem nos chamado como igreja, Senhor. Levar o evangelho da salvação, o evangelho da paz, o evangelho que transforma, que cura o ser humano, Pai. Obrigado, Deus. Nós queremos participar da mesa do Senhor agora, Pai. Oh, Deus, nós somos Teus filhos. Obrigado por esse banquete que nós vamos participar agora, Deus. Que é a mesa do Senhor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.